Olá, tudo bem? Voltamos agora com a nossa terceira aula sobre o Código de Defesa do Consumidor, Semana do Consumidor, Princípio da Informação e o CDC, Lei 8.078/90, aula 3. E, claro, não posso deixar de convidá-los para a nossa aula inaugural da pós-graduação em Direito do Consumidor, dia 19. E se você quiser informações sobre a pós-graduação em Direito do Consumidor, acesse lá pós-consumidor.com.br. Muito bem. Vamos conversar, então, hoje sobre o princípio da informação. Você sabe que o Código de Defesa do Consumidor tem vários princípios. E, dentre eles, eu entendo que nós temos dois princípios importantes. O princípio da informação, que está lá no artigo 6º, inciso 3º do CDC, nós vamos falar dele, mas eu gostaria também de tecer alguns comentários sobre o princípio da transparência e da harmonia, que está no artigo 4º do CDC. Olha, esse princípio da harmonia, princípio da transparência e da harmonia, né, e o princípio da informação estão coligados. Mas a gente sempre acaba falando mais no princípio da informação. Professor, o que é o princípio da transparência e o princípio da informação? Vou colocar duas situações aqui. Quando alguém recebe um contrato, o consumidor recebe um contrato para ler, para entender as cláusulas contratuais, claro que ele não vai entender. Lembre-se que na primeira aula nós falamos sobre a vulnerabilidade técnica e jurídica do consumidor. Existem dois deveres do fornecedor, que é a transparência contratual e a informação. O que é a informação? É aquilo que está escrito no contrato. É explicar para ele o que está registrado no contrato. E a transparência, o que é? É explicar para o consumidor aquilo que está além do contrato. Sabe por quê? Porque uma coisa, vou dar um exemplo que a gente vai falar sobre. Juros abusivos, anatocismo. Juros sobre juros. Né? Quando você percebe que o seu cliente está sendo vítima de uma instituição financeira, ou seja, ele fez um financiamento de um imóvel ou de um veículo, e aqueles juros realmente são abusivos e que há juros compostos, você vai ler o contrato. Muito bem. E ali, por exemplo, dentro daquele sistema de financiamento, você tem a tabela Price. Você sabe que a tabela Price tem juros compostos. Aí você vai dizer assim, mas professor, quando a gente lê a tabela, lê o contrato, a gente consegue perceber que existe a informação de que os juros serão corrigidos por meio da tabela Price. Existe a informação, mas eu lhe pergunto, será que o consumidor sabe realmente o que é? Será que o vendedor daquele apartamento ou o gerente, quando foi fazer o empréstimo, será que ele sentou e ele explicou efetivamente o que é, né, juros, ou o que são juros abusivos? Aliás, não juros abusivos, não vai falar nunca que são juros abusivos, mas o que são os juros da tabela Price? Não vai falar. Então, o que houve aí? Diz respeito ao princípio da informação e da transparência. É isso que eu quero dizer com vocês. Por quê? Porque não basta estar escrito. Porque quando a gente fala dos direitos básicos do consumidor, primeiro, que se tiver escrito, né, se há o contrato, esse contrato precisa ser escrito numa linguagem, se você pegar lá o artigo 6º, inciso 3º do CDC, numa linguagem clara e adequada. O que é uma linguagem clara, que não tenha dúvida, compreensível, aquilo que eu posso entender. E o que é adequada? Adequada com o consumidor. O que não acontece, porque se o contrato é de massa, o contrato é de massa. Então, a informação precisa ser, né, inciso 3º, artigo 6º, inciso 3º, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação, olha lá, quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes, preço.
bem como sobre os riscos que apresentam. Preço. Vamos pegar aqui no preço. Por que o princípio da informação é importante? Por que é princípio da transparência e da harmonia? Sabe por quê? Porque quando você lê um contrato e você é informado, harmonia significa estar de acordo com. Eu li o contrato, o vendedor me explicou direitinho, o que está escrito me explicou o que está além, porque não é só. Ele explicou para mim o que é a tabela price. Ele explicou para mim o que é a sinistralidade do plano de saúde. Puxa, e agora eu sei. Isso é transparência. Puxa, a variação do custo, é o VCNH, que incide na mensalidade do plano de saúde, que é a variação do custo médico hospitalar. O representante explicou isso? Ele falou isso? Não. Então, ele desrespeitou o princípio da transparência e da harmonia e o princípio da informação. Professor, o que é esse princípio da informação? O princípio da informação vai oportunizar ao consumidor o direito dele escolher o que ele quer ou o que ele não quer como produto, o que ele quer ou ele não quer como prestação de serviço. Então, o princípio da transparência e da harmonia. Harmonia, estar de acordo com. O princípio da informação. Eu concordo com as cláusulas contratuais. E se você perceber, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, veja bem, a responsabilidade das entidades bancárias, ou seja, das instituições financeiras, por prejuízo advindo de investimentos mal sucedidos quando houver defeito na prestação de serviço de conscientização dos riscos envolvidos naquela operação bancária. Veja, professor, fez investimento, teve prejuízo, não teve o esclarecimento, não houve, houve um defeito na prestação desse serviço, quer dizer que o banco é responsável pelo mau investimento do cliente? Sim. Depois eu vou mostrar para você a decisão do STJ, que foi do ano passado, hein? 2019. Você já pensou? Por quê? Porque não houve informação adequada e clara. Porque a responsabilidade, nesses casos, é uma responsabilidade objetiva, quer dizer, independentemente de culpa. Em outras palavras, pode ter culpa, pode não ter culpa. Existe a responsabilidade. É claro que dentro desse conjunto, todas as vezes que eu falar que a instituição financeira ou qualquer fornecedor tem uma responsabilidade objetiva, eu sou obrigado a preencher 3 requisitos, que são os elementos da responsabilidade civil. Quais são? Ação ou omissão voluntária. Quando há defeito na prestação de serviço, quando há um defeito na prestação de serviço, eu tenho prejuízo. Eu tenho um dano ali caracterizado, artigo 14. Eu tenho uma responsabilidade objetiva. Muito bem, professor. Então, o que eu tenho que demonstrar? Primeiro, que houve uma omissão voluntária. O que é essa omissão voluntária? Deixou de informar. Não houve uma informação clara e adequada. Tá? E engraçado que o artigo 186 do Código Civil, quando ele fala da omissão voluntária, o que ele quis dizer é que, por exemplo, o gerente do banco não prestou determinadas informações para aquele investidor porque o gerente não estava sofrendo nenhum tipo de coação. Por isso que é omissão voluntária. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Um grande empresário daquela região vai fazer um investimento. Vai investir uma grande quantia da sua fortuna. Muito bem. Aí alguém sequestra o gerente, sequestra a família do gerente e diz, olha, quando aquele empresário for lá, você vai obrigar, você vai falar para aquele empresário investir num rendimento lá que ele vai ter prejuízo, ou na bolsa de valores que ele vai ter prejuízo, senão a gente não devolve o seu filho. Aí não é uma omissão voluntária. Ele foi obrigado a fazer isso. Não quer dizer
que não haja responsabilidade. Mas só para mostrar para você o que é uma omissão voluntária, porque o código, se você ler o artigo 186, está escrito lá, omissão voluntária. Então, eu tenho que provar que houve essa omissão voluntária. Muito bem. Tenho que provar o quê? O nexo de causalidade entre essa omissão voluntária e o dano. Então, por exemplo, comprei um veículo ou eu fechei um negócio, certo? Muito bem. Comprei um veículo 0 quilômetro ou eu fechei um determinado negócio. Eu comprei uma viagem, perdi a empresa perdeu a minha bagagem, por exemplo. Puxa vida, eu tenho que demonstrar o quê? Eu preciso demonstrar que efetivamente eu tive um dano. Né? Um dano. Qualquer relação de consumo que eu for pleitear a existência de um defeito, por exemplo, naquela prestação de serviço, eu tenho que caracterizar ação, omissão, um dano efetivo e um nexo de causalidade. O médico, por exemplo, existe a relação de consumo entre tratamento médico. O médico esqueceu uma gase no interior do paciente, essa gase inflamou, infeccionou, né, e ele teve que fazer uma cirurgia. Houve uma ação, omissão voluntária? Sim, houve esquecimento da gase. Houve um nexo de causalidade? Sim, teve que fazer uma nova cirurgia em razão do esquecimento da gase que infeccionou. Houve um dano? Sim, essa cirurgia que ele teve que submeter. Você percebeu como a prestação de serviço médico hospitalar se aplica no Código de Defesa do Consumidor? Como que o princípio da informação... Mas, professor, o que tem a ver o princípio da informação na cirurgia? Eu vou explicar para você. Toda pessoa que precisa se submeter a um tratamento médico, por exemplo, uma cirurgia, ele tem que assinar um documento chamado Termo de Consentimento Informado, ou Termo de Consentimento Esclarecido. Por quê? Porque nesse documento o médico é obrigado a esclarecer ao paciente qual é o diagnóstico que ele teve, qual é o prognóstico, quer dizer, qual é o tratamento, qual é o tipo de o tratamento que será realizado, quais são os riscos, mas tem que escrever, quais são os riscos que esse paciente pode ter durante o tratamento. Isso é informação. Eu vou comprar um produto no supermercado, precisa ter a informação da composição daquele produto, porque se eu não puder, por exemplo, né, já dei até o exemplo na aula passada, se eu não puder, por exemplo, comer amendoim, e aquele produto tem amendoim, porque se eu comer amendoim pode me dar uma alergia tão forte, que vai, inclusive aqui, né, começar a fechar a glote. Olha que perigo. Princípio da informação. Isso porque coloca em risco a saúde, né? São direitos básicos do consumidor. Olha o inciso primeiro. Percebeu? Então, se a relação de consumo, nessa relação de consumo, não houver efetivamente respeito ao princípio da informação, ao princípio da transparência, fechei um contrato com o financiamento. O consumidor tem que explicar para mim o que são juros compostos. Ele tem que explicar para mim, né, o que é, por exemplo, a tabela Price, a tabela Sacre. Tem que explicar para mim. Você percebeu? Se eu for comprar um apartamento, a construtora e a financiadora precisam me dar todas as informações necessárias. Olha só. Então, a instituição, esse princípio da informação, e aí tem um detalhe importante. E aí essa é que é a questão. Esse contrato precisa estar escrito de forma adequada. Então, quem lê precisa compreender. Né? Forma clara e adequada. Adequada para mim. Né? O que eu estou entendendo disso? Então, muitas vezes, o consumidor tem prejuízo, né? Um dano, pode ser um dano moral, pode ser ou dano moral, um dano material, um dano estético. Por exemplo, comprou um carro 0 quilômetro, e aquele carro 0 quilômetro deu uma falha, e a concessionária não resolveu o problema no prazo de 30 dias. A concessionária tem um prazo para resolver esse problema, né? E aí tem que tomar cuidado, que são falhas mecânicas, prazo decadencial, artigo 26, 90 dias, prazo decadencial para propor ação judicial, primeiro 30 para resolver o problema,
Aí 90, artigo 26, hein? 90 dias. Você veja que... E aí quando você fala de ação indenizatória, defeito de produto, sai do 26 e vai para o 27, que é aí as ações indenizatórias prescrevem 5 anos, defeito de produto. Puxa, professor, essa coisa de defeito, de vício de produto, de ser fornecedor, pego lá, né, o artigo 12, ele apresenta fornecedor, pega o conceito de fornecedor no artigo 3º, ele coloca construtor, coloca fabricante, coloca... Por quê? Porque esta é a linguagem do Código de Defesa do Consumidor. E se eu quero atuar no Código, nesta área que está em franca expansão, eu preciso conhecer com profundidade para ampliar, né, as possibilidades de ganho. Então, a especialização traz para você, né, toda essa funcionalidade do processo. Por isso que, às vezes, você tem um advogado que entra com a ação judicial para discutir o anatocismo e ele ganha, e o outro entra com a ação judicial e perde, e, às vezes, o professor está falando sobre anatocismo, juros bancários, aí o pessoal fala assim, ah, imagina, já entrei com a ação, perdi, isso aqui é bobeira. Mas existem muitos advogados que só atuam nas ações judiciais contra bancos. Tá? E aí eu abro um parênteses, dizer que na pós-graduação de Direito Médico, que é muito prático, quem é meu aluno, quem já fez, nós estamos indo já para a 4ª turma da pós-graduação de Direito do Consumidor. Às vezes eu me confundo porque eu coordeno 2 cursos, Direito Médico e Direito do Consumidor, porque Direito Médico está inserido, né, no Direito do Consumidor. A relação médico-paciente é regida pelo Direito do Consumidor. Súmula 608 do STJ, a gente falou isso nas aulas anteriores. Então, a especialidade amplia a técnica. Então, às vezes eu vejo observações de colegas advogados assim, e que não adianta entrar com ação judicial contra banco porque perde. Não é que não adianta, adianta sim, desde que você perceba que realmente aquele contrato desrespeitou o princípio da transparência da transparência e da harmonia e o princípio da informação. Então, não quer dizer, tá a tabela, mas está aqui, informou que a tabela price tem juros compostos, todo mundo sabe. Não, precisa ter uma cláusula explicativa lá. Você percebeu? Houve um aumento do plano de saúde, mais de 40% de aumento de plano de saúde. Vou entrar com a ação para discutir, para dizer que esse aumento é ilegal. Não, não é assim, vai perder a ação. O que nós vamos discutir é a falta de informação, é a falta da transparência, é a falta da relação da boa-fé neste contrato. É isso que a especialização faz com você. Ela traz teses jurídicas. Eu vou trazer, vou mostrar para vocês aqui, né, que eu falei, vou compartilhar com vocês aqui. Olha essa decisão. A instituição bancária responde pela informação deficiente, falha e incompleta, na medida em que não atenua a desigualdade técnica e informacional do consumidor. Olha aqui o recurso que eu trouxe, o recurso especial que eu trouxe para você. Tá certo? Do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, 7/5/2019. Dá uma olhadinha nessa decisão para você ver se não foi contra o banco. Fez menção do princípio do princípio da informação, fez menção da vulnerabilidade do consumidor, vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade informacional. Falei isso na primeira aula. Você percebeu? Então, o princípio da informação é a base de todo o contrato. Então, quando você for pegar um contrato para fazer uma análise, olha que coisa importante. Quando a gente fala que aquele contrato da instituição financeira está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, isso quer dizer que eu vou aplicar a legislação consumirista, ou seja, eu vou analisar o artigo 6º,
para saber se não houve ofensa aos direitos básicos do consumidor. Vou analisar o artigo 39, vou comparar com o contrato, para saber se não há prática abusiva. E vou verificar se não tem nenhum tipo de cláusula leonina ou cláusula nula, conforme dispõe o artigo 51 do CDC. Você viu? Viu a importância do domínio do Código de Defesa do Consumidor? Muito bem. Espero você na próxima aula, nesta Semana do Consumidor. Um forte abraço.